Fala pessoal, bom, pela votação aí, o preferido da galera foi o Wolverine. Vou desenhar num A4, que no A3 acaba ficando muito grande, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esboço aqui da cabeça. Tem que lembrar do pescoço, se vai aparecer ou não, né? Dependendo do ângulo. Eu vou fazer o tórax aqui dele. Primeiro você pode... eu quero fazer uma pose dele agachada. Então, olha, isso aqui é prática, galera. Você tem que rabiscar, fazer muito esforço, muito esboço, você ir pegando prática. Você salva esse vídeo depois e imita, cara. Vê como é que eu faço e vai reproduzindo para você treinar. Vou fazer aqui, ó. Aqui que é a hora de fluir o desenho, porque é o esboço, né? Então vou fazer uma pose dele agachada aqui. Aqui as costas estão inclinadas. Você vê como eu estou rabiscando bastante, né? A gente fica com medo de rabiscar e acaba ficando sem fluir o desenho, né? Agora faz bastante linhas mesmo. E não se preocupa tanto com o acabamento, porque agora é a hora de você ver a proporção, né? Se o ombro está do mesmo tamanho, se o tórax está inclinado, se a coluna está lá fazendo a curva certa. Então aqui a perna vai ficar nesse sentido, essa aqui também vai vir para frente. O braço, olha, se eu fizer aqui a luva e tal nesse sentido, o braço dele está mais próximo do corpo, né? Se eu colocar nesse sentido aqui, ó, então a mão vai vir para frente, certo? Então você vê que às vezes você pode errar daqui, de repente você começar fazendo assim, e aqui você fazer assim vai dar errado. Então você tem que ver o sentido que você quer. Bom, se eu quero o braço dele para perto do corpo, vai ficar nessa perspectiva aqui. Eu quero pôr para frente. Então eu inverto. É como se fosse assim, galera. Isso. Ou isso. Né? Como se fosse duas formas geométricas aqui. Essa está ficando nesse sentido. Essa está vindo para frente, né? Essa está indo para trás. Tá bom? Só um detalhe aí que isso ajuda muito na hora de esboçar. Então eu quero o braço dele para frente. Então eu vou vir para cá. Tá bom? Provavelmente a máscara vai ficar aqui. Garras. Olha, isso é o primeiro esboço. O primeiro esboço, você tem que pensar no desenho em 3 etapas. Esboço. Vou nem escrever que nem sei se vai aparecer. Esboço, um esboço melhorado e finalização. Tá bom? 3 etapas. Então, o primeiro vídeo aqui eu vou deixar aqui no esboço, que eu não me preocupei tanto com formas, com uniforme. O uniforme vai entrar depois, né? Primeiro você tem que pensar na anatomia, proporção, a distribuição dentro do papel é muito importante, tá vendo? Ele está centralizado, olha aqui. O mesmo tanto de papel em branco aqui, aqui, aqui. Tá bem equilibrado. Se eu quiser pôr cenário depois, beleza, mas ele tá no centro, o que às vezes o pessoal tem dificuldade, começa... Aí é contagem de cabeça e tudo, bom, enfim. É isso. Segunda etapa agora é pegar um limpa-tipo. Essa borracha chamada limpa-tipo, ela tira o excesso, mas não apaga tudo. E agora eu vou começar a melhorar esse esboço. É como eu falei. Primeiro esboço, segundo esboço melhorado. Ainda assim eu vou estar rabiscando. Porque eu não vou finalizar, né? Olho imaginário, olho para cá, olho para lá. Isso aqui é as medidas, proporções aí.
Aqui aquelas entradas da maçã do rosto aqui, o queixo quadradão, para deixar ele sobrancelha aí levantada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um homem qualquer aqui. É importante a gente ter padrão de rosto, padrão de corpo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui, ó, o peito dele vai estar inclinado para cá. Então eu vou fazer aqui a clavícula e o peito dele vindo para cá. Aqui eu vou fazer o ombro. Trapézio aqui. Aqui o outro ombro dividido em 3 partes. O peito sempre emenda, essa parte aqui do peito, ela emenda no ombro. Aqui o bíceps, tríceps do lado de cá, cotovelo. E aqui o antebraço. Como eu quero, que eu falei, o braço para frente, então eu vou fazer a luva dele nesse sentido aqui. Aqui vai começar o abdômen. Essa parte, esse primeiro músculo aqui do abdômen vai aparecer. Aqui o cinto. O que ele tem que imaginar? Que a cintura dele faz uma circunferência lá. Então é como se ele estivesse continuando lá, né? Vou fazer o cinto. Aqui o ombro, o cotovelo dele vai lá para trás e o antebraço vai aparecer aqui um pouco só, né? Então, ele jogou o braço lá para trás, nesse sentido aqui. Aqui vamos deixar um espacinho para cueca aqui. Já começa a fazer a perna. Aqui a mão. Como a mão é mais difícil, você faz isso aqui só e vai procurar uma referência. Entendeu? Aí você olha, pode olhar sua mão, né? O dedão vai ficar aqui na frente. Aqui essa parte da mão. 1, 2. E os dedos aqui. 1, 2, 3, 4. Já sai uma mãozinha ali mais ou menos. As garras vão ficar nesse sentido aqui. Aqui a perna, ela tem 3 músculos. 1, 2 e 3 do lado de lá. Não vai aparecer aqui. Os músculos principais da perna, né? E aqui tem uns menorzinhos e tal, que você pode ir. Aqui. Mesma coisa, joelho. Aqui o joelho tá virado para cá, então não vai aparecer. Para cá, vamos ficar. Você tem que centralizar a perna aqui, né? Ó. Esse músculo vai estar aqui. Então, 1, 2, outro músculo do lado de lá. Aqui vai aparecer a panturrilha, batata da perna e o pé dele ali. Aqui aparece só o pé. Aqui a mão, você faz um quadrado e faz mais ou menos uns dedos aí. Depois você vai melhorar ele. Você ainda está no esboço. Na segunda etapa é o esboço melhorado. Tá bom? Ainda não. Vamos fazer. Aqui já podemos fazer. Vai a máscara dele. Ó, nesse aqui já dá para aplicar um pouco do uniforme já, se você quiser. Como o esboço já está bem definido. Primeiro eu fiz a armadura praticamente sem roupa, você viu? E agora eu aplico já uns detalhes do uniforme. Aquelas partes aqui, não sei se vai aparecer. É isso aí. O esboço melhorado está pronto. Terceira etapa, finalização. E agora a terceira etapa, mesma coisa do outro processo. Manda a borracha. Essa hora é que a gente tem medo de fazer isso, porque
Fala, meu, já desenhei tudo isso, só para você ver como que não pode ter pressa e nem querer finalizar logo o desenho. É uma construção, galera. Você está construindo uma figura humana, então você tem que pensar tudo em proporção, tamanho, medidas, né? E aí você precisa gastar esse tempo na preparação, né? Eu usei aqui um 2B grafite, agora eu vou usar 3B. 3B ou 4B, eu nem lembro, um dos dois está aqui. Aqui, ó, como já está pronto, eu já posso começar a finalizar. Sempre comece a finalizar de cima para baixo, para não ficar sujando a folha, né? É importante você usar um papel assim também, você pode apoiar aqui, ó. Enquanto você vai desenhando, esse papel vai evitar da sua mão sujar aqui e ficar espalhando tudo. Fazer aquele serviço porco, né? Então aqui, galera, ó. Já vou mandar bala aqui. Claro que tem a prática, né? Tem o treino, segurança e tudo. Mas isso veio com o tempo, né? Eu não tinha essa segurança que eu tenho hoje, né? Claro. Sempre começa com medo, com dúvidas. Então você vai estudando, observando, fazendo o que você está fazendo aqui hoje, que é participando de uma masterclass dessa aqui. Mostra sinal que você está querendo aprender e evoluir, né? Se você já está aqui, eu tenho certeza que você está querendo melhorar. Talvez só por hobby, talvez porque você ama só quadrinhos, ou talvez porque você quer ser um profissional da área, né? Então, eu acho que perder tempo aqui é que você não tá, né? E nem eu quero perder tempo aqui também não, né? Aliás, meu tempo é bem curto. Eu estou fazendo isso porque eu sei a dificuldade que é aprender quadrinhos sem ajuda, sem orientação. Tive que ralar muito sozinho para aprender muita coisa também. Mas encontrei muita gente que ajudou também no caminho. E tem ajudado, né? Mas depende mais de você do que dos outros. E hoje em dia, com facilidade da internet, você consegue ver muita gente famosa e boa e profissional desenhando, pintando, colorindo, arte finalizando. Ficou bem mais fácil. Eu lembro que na minha época não tinha muitas opções, não. Você não tinha acesso. Quem me dera abrir o YouTube e ver os ídolos desenhando aí, né? Como a gente vê hoje em dia. Então aproveita mesmo e coloque em prática, galera. Você vê aqui e assistir, fazer parte dessa comunidade no WhatsApp. Ficar assistindo vídeos e não treinar não vai te fazer um bom desenhista, de jeito nenhum. É só que isso sirva de inspiração, né? Para você treinar mais, estudar e trabalhar com isso, por que não? Tem mercado, galera. Só precisa ter foco, determinação e ir para cima. Se é sonho, bora realizar. Eu sou prova disso, de que dá. Bom, então, você vê que sempre eu procuro fazer traço grosso e fino. Que é o que vai dando peso, né? Vai dando volume no desenho. Aqui, claro que eu estou fazendo mais rápido, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Deixasse um pouco mais esboçado. Mas a ideia é que você desenhe devagar, sem pressa.
Aqui é nem para desenhar metal, pedra, madeira, tudo já tem nos quadrinhos simplificado. Você às vezes quer desenhar uma árvore e vai fazer de cabeça, use referência, vai lá, procura, ache um artista que você admira, ou vai procurando meus desenhos, vai falar, pô, o Márcio fez alguma árvore aqui em algum lugar, deve ter. Dá um Google lá, Márcio Abreu, você vai achar. E aí você copia. Que quando você copiar, você vai memorizar e vai aprender. Não dá para desenhar de cabeça, galera. Hoje tá calor aqui, tá aqueles bichinhos. Já já aparece algum aqui na tela. Aqui pode ser parte do uniforme, né? E aqui é pele. Então aqui vai ter pelos como eu expliquei no outro vídeo aí do Batman, a barba é bem parecido. Você faz uma fileira de pelos, de riscos, né? Imaginando que o braço tem esse volume aqui, ó. Então você vai virando os pelinhos no sentido do braço aí, ó. E aí vai diminuindo eles como se estivesse sumindo, para não preencher tudo, né? Depois você apaga aqui, ó. Já era. Aqui você pode pôr uma sombra. Aqui também, ó, o abdômen, para dar profundidade, vai ficar escuro. Você faz assim uns detalhes assim, já era. Esse símbolo aqui, o X não pode ficar de frente, porque ele tá indo lá, o quadril dele tá lá para trás, então tem que ter uma certa inclinação aí desse símbolo aqui, para dar o sentido lá para trás, né? Aqui luva, você vai olhar a luva aí, olhar uma referência como que faz sombra em luva. Mas olha, já tá saindo. Isso é tudo repetição, galera. Eu olhei muita referência para... Falei, vou estudar luva. Eu comecei a estudar luva e eu vejo que... Eu fui vendo que os desenhistas sempre faziam sombras assim, aqui e aqui, rachuras para indicar essa circunferência do... Falei, olha, é assim que eles fazem. Aí eu comecei a imitar e fazer, reproduzir. Aí eu decorei. Hoje eu posso fazer uma luva do jeito que eu quero. Criar em cima disso aqui, essa é a básica, né? Tem sempre uma básica, que na emergência você usa ela. É isso para tudo, metal, ó, esse estilo aqui, de metal. É muito usado. Ah, o Márcio, como é que ele decorou? Eu olhei outros que fizeram já antes do que eu e imitei. E aí com o tempo você vai pegando segurança, você faz o seu próprio brilho, o seu próprio efeito. Aqui, galera, tem esse músculo, você não precisa definir ele inteiro, que a mente humana vai completar, ou um colorista vai completar aqui o músculo. Então você só dá a entender que aqui tem um volume, ó. Aqui tem outro volume. Então eu ponho sombra aqui. Aqui é assim, né? Lembra? Aí eu ponho as rachuras aqui para indicar. Essa perna assim também dobrada. Quantas pernas dobradas você já viu? Ah, não sei fazer, porque você não usa uma referência para você olhar. Aí você vai copiando tanto que você decora. Isso aqui tá tudo decorado. Eu não preciso olhar nada. De tanto que eu já fiz. Mas eu olhei muito. Muitos desenhistas. E cada um tem um estilo, cada um.
Aí às vezes você olha e fala, pô, eu gosto do fulano de tal porque ele faz rachuras legais. Eu gosto do fulano de tal porque ele faz mulher legal. Eu gosto do outro porque cenário, prédio, o cara é bom. Então toda vez que você for desenhar prédio, você vai olhar aquele artista e ver como que ele faz prédio. E aí você copia o prédio dele. Com o seu traço, às vezes nem vai parecer que é o prédio do cara, e às vezes vai ficar parecendo, não tem problema. É ótimo quando as pessoas te confundem. Já me confundiram não, né? Já me compararam ao Jim Lee. Meu, seu traço parece muito com o Jim Lee. Falou, nossa. O Benes, então, nem se fala. O Benes, porque eu estudei com o Benes, né, uma época. Meu mestre, o cara me ensinou muito. E então eu comecei a copiar tanto o Benes que os caras falavam, meu, você parece o Benes, esse desenho é do Benes? Não, esse é meu. Caramba, ótimo, se eu tô parecendo com um cara bom daquele, é porque eu tô evoluindo. E aqui, galera, já tá praticamente pronto. Que é só mãos, você tem que treinar muito mão, mas elas também têm muito padrão, mão fechada, mão aberta. Você decorou uma, faz aquela o tempo inteiro, até decorar outra, faz outra. E assim você vai criando repertório para os seus desenhos, olhando outros artistas. Ah, Márcio, mas isso é cópia. Cara, se no futebol você quer ser bom, você vai ter que estudar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Fenômeno. E vai ver, eu quero aprender a dar o drible da vaca, ou uma bicicleta. Como é que você vai saber se... Ah, eu vou correr. Vai olhar quem? O Bolt. Vai nadar, vai ver o Phelps. Vai, enfim. Você tem que modelar quem é bom e tem sucesso e já chegou lá. Porque de cabeça você não vai conseguir não. Todo mundo faz isso. Ah, no desenho tá roubando. Para de graça e vai copiar quem é bom. Aqui, galera, aí você só indica aqui umas pedrinhas, ó. Isso também. Cara, eu amava ver isso, os caras fazendo. Eu falei, como é que faz isso, cara? É uns risquinhos que dá a entender que parece que é pedra, mas não é pedra lá. É prática. E olhar muita gente. Tá bom, galera? Aqui, ó, para completar, ó, tá feito, certo? Você pode jogar aqui atrás, ó, uma fumacinha, que é um cenário super simples, já não fica tão vazio o fundo. Aqui, ó, eu aperto, eita, apertei até demais. Eu aperto e solto, e vai dando os pezinhos. Ó, o lápis você coloca força, tira a força, ele vai dando esse efeito legal. Você faz umas pedrinhas voando, ó. Essas pedrinhas, cara, eu olhei muita gente, mas muita gente. Porque cada artista tem um estilo de pedrinha voando. Hoje eu faço as minhas, que são parecidas com outras, que... Isso aqui dá muito movimento para a cena, olha que legal. Já não fica parada. Parece que está caindo, coisas, que teve uma explosão, enfim. Beleza, galera? É isso. Espero ter ajudado, que isso te inspire a desenhar, tá bom? E não pode esquecer nunca... Ah, sério. Só um instante. Acabou o grafite. Chegou. Não pode esquecer nunca da sua assinatura, né? Crie uma assinatura legal também, treine. Assinatura também é arte. Beleza? Valeu!